Antes de chamarmos o intervalo, nós vamos sempre dizer que esse horário nós vamos dedicar a um serviço extremamente importante aos produtores. Vai estar conosco diariamente um advogado, o advogado do agro, que vai dar dicas, responder perguntas sobre as principais aflições dos produtores. O advogado virou um instrumento importante nesses tempos de Brasil, né, socialista. Então, nós vamos sempre ter nesse horário a participação do meu amigo, o doutor Juliano Quélio, direto de Campo Grande. Ele está ao vivo conosco. Doutor Juliano, muito boa tarde, muito obrigado pela deferência, seja muito bem-vindo. Muito boa tarde, João Batista, muito boa tarde a todos os ouvintes, telespectadores, produtores rurais. É um prazer muito grande fazer parte desse quadro e a intenção é justamente trazer informação de qualidade ao produtor rural para que ele continue nessa nobre missão de alimentar o planeta. Como você bem disse, João, hoje em dia, além de tecnologia de ponta, de programas de crédito rural, o produtor rural mais do que nunca precisa de ter uma retaguarda jurídica. E a nossa intenção aqui é justamente descomplicar aquela linguagem maçante, complicada do direito e informar o produtor rural sobre os seus principais direitos e obrigações para que ele continue alimentando o Brasil, alimentando o mundo, mantendo a estabilidade do nosso país. É o nosso destino, é o nosso desiderato. Agora, doutor Juliano, o senhor vai fazer a gente já combinou um roteiro, o senhor vai responder perguntas, as perguntas mais atuais, as necessárias. Aí a minha pergunta óbvia, né? A preocupação mesmo é o direito à propriedade, né, doutor Juliano? Isso é uma questão que preocupa. Eu tenho percebido muitos amigos, clientes, produtores rurais em dúvida, vamos dizer assim, inseguros, sobretudo com uma decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, a respeito das medidas que foram suspensas durante o período de pandemia, das reintegrações de posse. E agora, num novo referendo dessa liminar pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, que retomou as medidas de reintegração de posse suspensas naquela época, mas que isso tem causado alguma certa insegurança por conta do procedimento que ele estabeleceu ali naquela decisão. Mas eu queria aqui aproveitar a oportunidade para compartilhar aos produtores rurais uma impressão de que eu tenho de que não é necessário ter todo esse medo e todo esse receio. Eu, agora há pouco, reli a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso e a impressão que passa é de que, ao contrário do que está sendo propagandeado, ele quer retomar as medidas de reintegração de posse. O ministro Luiz Roberto Barroso tem um viés mais social, vamos assim dizer, e ele se preocupa, por exemplo, onde vão ser colocadas aquelas famílias em questões que envolvem posse coletiva, João Batista. E a maioria das medidas estabelecidas pelo ministro, elas já estavam estabelecidas na lei. Então, a impressão que eu tenho é de que ela visa, mais uma vez, a retomar a reintegração de posse. É para que a reintegração de posse aconteça e aconteça de forma efetiva. Mas nós vamos, naturalmente, ter que aguardar na prática para ver como isso vai se desenrolar. Um grande problema que sempre existiu, muito antes dessa decisão, é que o produtor rural ganhava na justiça, mas não levava, porque no momento de implementar a reintegração de posse, ocorriam inúmeros problemas. Então, o ministro Luiz Roberto Barroso estabelece um período de transição, que, repito, já estava previsto de alguma forma, em alguma medida, na legislação, e ele pega como exemplo uma medida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que visa conciliar, vamos usar um termo mais claro, visa desenrolar o processo de reintegração de posse. Então, ele sugeriu que isso seja adotado por todos os tribunais. Então, nós estamos aqui na expectativa, na torcida e acompanhando, evidentemente, para que isso seja favorável aos produtores rurais, porque o Brasil e o mundo não podem parar de comer. Muito bom. Muito bom, maravilhoso. Já é um bom começo a nossa relação de informação aqui, viu, doutor Juliano? Conclusão, né? Apesar de tudo, nós temos uma Constituição, temos leis e temos advogados no Brasil. Obrigado ao defensor público Juliano Quélio.
A gente se vê na segunda-feira, Juliano, e vamos em frente. Até segunda. Muito obrigado. Um abraço a todos.